Uma coisa que ontem também foi um destaque do jogo foi a volta do Hulk enfim, a um jogo do Atlético como titular do time. Na minha visão, não fez um bom jogo, como 90% dos jogadores, é justo que se diga, não é uma crítica direcionada a ele, não. O time no geral foi mal. E eu fiz uma pergunta pro Sampaoli direcionada nisso, assim, falei, Pergunta boa. Obrigado. O Hulk, de novo, foi ali o 9 do time, o falso 9, o jogador mais adiantado do time, né? Nesse 3-2-5, 3-1-6 que o Sampaoli joga. Não funcionou de novo. O Hulk de costas não funciona, ele não é esse jogador acostumado, e ele fala isso abertamente, né? Que não é a dele jogar assim. Como os amigos falaram, o ideal do Hulk é jogar ele e um 9, como ele e o Diego Costa, por exemplo, em 21, funcionaram muito bem. Só que é o seguinte, o Sampaoli, ele dá excelentes respostas, né? E se a pergunta foi boa, a resposta foi 10 vezes melhor. Exatamente. Ele falou o seguinte, primeiro que ele falou no... E numa coletiva que ele tava muito sabonete, essa resposta ele foi direto. Ele foi direto. Primeiro que ele falou assim, trazendo para o nosso português mais claro e coloquial, era o que eu tinha. O início da resposta é esse, né? Ele fala assim, era a opção que o time tinha. Basicamente ele falou, não tinha outro para colocar ali. Era ele ou o Rony, né? Ele fala, o Rony é mais extremo do que centroavante, e é mesmo. Mas ali ele deixa nas entrelinhas nitidamente, do tipo, eu preciso de alguém. Exatamente. E não só isso, Fábio, que ele deixa nas entrelinhas, mas a segunda parte é o que eu quero perguntar pra vocês. Ele fala, olha, vocês lembram que na coletiva lá pra trás ele falou que ele não tinha conversado com o Hulk? Ele falou, não conversei com o Hulk e tal, jogador do clube, nós vamos... Agora ele falou, conversei com o Hulk. E falei com ele que até pela questão da idade e tal, pelo lado, nesse meu esquema, não vai dar. E não vai mesmo. A gente que vê futebol com bola e sem bola, vê que o cara que joga aberto ali com o Sampaoli, ele não consegue, né, abdicar do jogo quando o time está defendendo, né? Então não dá mais para o Hulk jogar ali aberto, como ele fez, por exemplo, no Porto, enfim. A minha pergunta é, vai jogar onde? Porque ontem, quem fez esse papel do meia atacante mais aproximando do 9 foi o Bernard, que é o jogador que o Sampaoli mais ama. Ele falou ontem na coletiva que é o melhor jogador do elenco, hoje. E aí, vocês acham que chegando o 9, o Cassierra, o Sampaoli vai achar um lugar pro Hulk, ou o Sampaoli não tá nem aí, se é o cara mais caro do elenco, se é ídolo do clube, vai colocar no banco e que se lasque pra lá? Eu acho que o Cassierra, ele, assim, se você perguntar para 90% dos atleticanos e atleticanas que estão nos vendo aí agora, o que obviamente saiu para pesquisar, quem é? Porque não é todo mundo que conhece, obviamente. Então a gente sai para pesquisar, quer saber, né? E pelo que eu vi, né, e pelo que a gente acompanhou assim e tal, até para estar aqui comentando a respeito, eu acho que ele, se for manter o Hulk no time, ele chega no momento assim que ele vai ajudar demais o nosso super-herói, porque ele é um jogador que, né, esse 9 que fica dentro da área esperando, põe aqui esperando chuveirinho para cabecear, mesmo com 1,89m, 86. Pode colocar na tela para mim aí, produção, os números do Matheus Cassierra, até para ilustrar os comentários do goleador e do Schechter. Goleador e é um cara também que... Eu acho que 1,86, viu? Se eu não me engano. 1,86, é isso mesmo. É um goleador, é um cara que sai da área, não fica na área o tempo inteiro. É um cara que, igual vocês gostam de falar, ele com os passes, ele quebra a linha mesmo, assim. Então eu acho que ele pode ser um cara que pode vir e ajudar muito o Hulk. E outra coisa também, foi muito bem preparado, né, no time que ele jogava nas categorias de base, que tem essa tradição de cuidar bem antes de lançar o mercado. E as pessoas falam assim, mas se ele é tão bom assim, por que não está no mercado europeu? Porque ele está com 28 anos e no mercado europeu não tem muito essa característica de contratar jogador que já está com 28, 29 anos, né? Mas é um jogador assim que vem e eu acho que pode ajudar e muito, justamente quando fala, precisa de um cara para jogar junto ali, e esse cara não vai jogar só com o Hulk, né? Ele joga pro time todo, é uma excelente contratação. Agora a gente tem que aguardar o seguinte, de todos que estão aí, a gente tem que ver com a camisa do Galo. E o Galo gastou uma nota para contratar, porque 9 é a típica posição que quem tem não vende. E quem só vende, para comparar, a altura do Renier, diferença de 1 centímetro ali, só para pegar uma referência. E aí, Vitão, como é que você acha que ele vai fazer com o Hulk, tendo o 9 de ofício que tá chegando? Não, eu acredito que no campinho do Sampaoli, na cabeça ali, no campinho desenhando, é Cassierra titular pelo que o jogo pede, principalmente nos jogos dentro de casa. Vai jogar um jogo do Galo na Arena MRV, pode ser quem for o adversário, vai jogar fechadinho, todo mundo, linha 5, 6, que for, todo mundo bloco baixo, e o Atlético com a bola, e você precisa de um jogador para jogar literalmente de costas o jogo inteiro,
e o Kassirra vai ser esse jogador. E para mim, o Hulk com o Sampaoli não joga pela lateral do campo, pela beirada, que é uma posição que o jogador precisa de recompor. Muitas vezes vai exigir um comportamento defensivo que vai impactar no resultado, no jogo de maneira geral. E para mim, o Hulk com o Sampaoli só vai jogar no corredor central, seja com Kassirra Hulk, centroavante, ou nesse posicionamento do Bernard. O Bernard, em alguns momentos, na reta final de 2025, fez meio que uma função de falso 9. Em alguns momentos em que o Hulk saía da área, inclusive eu acho que esse é um movimento que tem que acontecer mais vezes. Faltou isso, por exemplo, contra a Tombense, essa movimentação de gente saindo da área e gente entrando para poder abrir os espaços. E o Bernard muitas vezes entrava na área, e por isso o Bernard tem conseguido finalizar muitos lances desde o final da temporada passada. Então, na beirada, para mim, com o Sampaoli ele não joga. Se jogar de titular, vai ser ou na posição com o Kassirra revezando, ou nessa função ali com o Bernard mais por dentro. E Fael, você não fica pensando nessa coisa do... Cara, eu usei um termo na minha análise hoje no Cabeça Fria, para mim é uma bomba para desarmar. Não por um comportamento do Hulk, pelo contrário, falando de profissionalismo dos mais absurdos que eu cobri em 10 anos de futebol. Mas pelo fato de ser o maior jogador do elenco. Ele é o maior jogador do clube, disparado, dos atuais jogadores, e do elenco nem se fala, pelo currículo que tem. Né? O Torreira, se vier, ia ali pau a pau, que é um cara de 2 Copas do Mundo também, mas hoje é o Hulk disparado. E mesmo se o Torreira vier, continua sendo ele disparado. E aí? Assim, você acha que se acontecer isso, o Hulk for parar no banco, não vai gerar um elefante na sala, como a gente gosta de brincar? Primeiro, sobre o que você falou do Bernard ser muito querido pelo Sampaoli, eu até teria tirado o Bernard naquele momento das substituições ali, e eu teria trazido o Scarpa para jogar por dentro, porque se todo mundo fazia uma partida ruim, o Bernard estava errando bastante. Eu queria um pouco mais da cabeça pensante do Scarpa por dentro, né? Porque o jogo de só pegar na ponta, trazer para canhota e lançar para a área a esmo, para um 9 inexistente, né? Tava me incomodando demais ali, né? Apesar do Bernard ter feito aquele gol contra o Bolívia de cabeça, e o Hulk deu uma cabeçada ontem que é muito rara também, né? Só encontrar o Dadá Maravilha. Não tinha ninguém com essa característica. Se tivesse um botão para o Sampaoli, na calada, é votação na Câmara dos Deputados, você vai apertar o botão, você decide se o Hulk sai e ninguém vai ficar sabendo que foi você que decidiu. Ele teria apertado o botão ali para votar pela saída, para liberar esse orçamento e resolver o problema da escalação dele. Se você pegar os melhores jogos do Hulk ano passado, pelo menos na minha opinião, top 5, 4 ele saiu do banco de reservas. Alguns deles, assim, o Del Valle acho que ele saiu do banco. Saiu do banco. Saiu do banco. E aquele período que a gente começa a crescer na temporada ali de Mirassol, Juventude, Sport, Cruzeiro, em alguns o Hulk sai do banco. Foi o momento que ele cresceu na temporada. Inclusive com o Bernard fazendo falso 9, como lembrou o Vitão. O Atlético funcionou assim várias vezes. Foi contra o Del Valle, foi assim, né? Acho que contra o Del Valle foi. Foi. Então, eu acho que nós veremos o Hulk no banco com o passar dos jogos. Eu acho que naturalmente você vai ter um Dudu continuando a apresentar o que apresentava no passado, com o Lodi consolidado com ele pelo lado esquerdo. Eu estou muito curioso para ver o que o Alam ainda vai entregar pelo lado direito, porque o Scarpa continua sendo um jogador que não entrega aquilo que o São Paulo falou, de profundidade e tal. O Rony vai bater um pouco mais na defesa aqui para auxiliar o Preciado, que vai subir muito também. Então você vai por exclusão. Aí ele tem um segundo volante já, que é de paixão dele, ele deve ganhar esse primeiro volante, e ele é apaixonado pelo Bernard. Por exclusão, eu acho que o Hulk inevitavelmente estará no banco de reservas ali em 3 jogos, goste o torcedor ou não, mas por uma ideia de jogo do treinador. Eu fiz esse mesmo raciocínio, fui pensando, quem que ele vai tirar? Aqui não dá, ali não dá, no meio o Bernard não vai tirar, aqui o Igor Gomes... Pensando com a cabeça do Sampaoli... Claro, que não é o que a gente acha ou gostaria, não. O que o Sampaoli pensa, eu acho também que vai tirar. Só antes de a gente entrar no outro tema aqui, que eu acho que é legal falar, até porque o Fael mencionou, pedir a moral pra vocês aí, gente. Dá o like na live, dá uma moral. A gente tá com uma audiência muito legal, 2.500 pessoas vendo a gente agora, simultaneamente. Like na live, quem não clicou ainda no joinha, e se inscreva aqui na 7 TV se não for inscrito, para acompanhar a nossa resenha. Teve um cara que comentou aqui falando que o pai dele tem 85 anos e acompanha o Galo por causa do Dudu. O Marco Aurélio, 7,75. Meu pai tem 83 anos e virou atleticano por causa do Dudu, que ele assistiu na televisão. Que isso. Que maldade, bicho. Não, mas tá de boa, eu fico muito feliz, Aposto que seu avô também, né? Cara, o Fael falou da questão do Bernard,
que tiraria e tal. Eu achei muito curioso ontem, porque muita gente que viu o jogo falou assim, meu Deus, o Bernard foi mal demais. Eu compactuo, acho, não nesse nível, mas vou chegar lá. Todo mundo. E aí na coletiva o Sampaoli vai falar, é o melhor do time. É o melhor do time, e aí ele usa uma frase, eu falei disso no Cabeça Fria hoje também, que é curioso, assim, ele falou, pra mim, falando sobre o que é que mede a qualidade de um jogador, né? A quantidade de ações criadas. Não sei se é exatamente com essa palavra, mas foi o que ele disse. E o Bernard cria muitas ações. Então, basicamente, o critério do Sampaoli é o cara que aparece pra jogar e gera jogo. Justo. Pisa na área, acerta ou tenta passe, porque às vezes erra, né? E movimenta e aparece. E, de fato, nesse quesito, o Bernard talvez seja o melhor do time mesmo. Em um time muito estático, eu tava comentando isso, faltou movimentar aquela linha ali do Tombense para tirar o zagueiro da zona de conforto. Hoje, o jogador que mais entrega mobilidade, que o Dudu vai fazer ali amplitude, fica do lado esquerdo, o Scarpa fica do lado direito. O cara que arrasta, puxa o marcador para cá, puxa para lá, que vai aproximar do centroavante, é essa a função do Bernard. Sim. E para mim é o cara que mais dá mobilidade. Acho que a gente vai ouvindo as coletivas, ouvindo o treinador, tentando cada vez mais entender como que funciona a cabeça do técnico atual do clube. A gente vai entendendo o que ele gosta ali e acho que por isso ele vê o Bernard como um jogador precioso, porque quase que um Zaratio que a gente viu, que era o cara que por dentro se movimentava, é o que o Bernard... São as tentativas, né? Às vezes a gente olha pro campo e vai ver o cara errando tudo que tenta, mas o treinador ele vai olhar pra tentativa. Pô, o jogador que eu tenho que tá ali tentando fazer o que eu quero é o Bernard. É isso. A minha forma de analisar se um jogador jogou bem ou não é meio que a mistura das duas coisas. Eu valorizo o cara que aparece pra jogar, eu prefiro insistir num cara que tá tentando e errando do que num cara que tá escondendo atrás do marcador. Isso eu dou razão pro Sampaoli. Agora, se o cara estiver tentando e errando tudo, aí também não dá pra falar que o cara jogou muito, né? Ontem o Bernard realmente fez um jogo, na minha opinião, bem abaixo, porque ele, de fato, tentou muito e errou muito. Todo errou passe. mundo, né, cara? Todo mundo, claro. A construção de bola do Galo, eu falo que até o Tombense colocava a bola, fazia ela correr, e o Galo a bola vai quicando. Sim. Não, aquele lance aos 6 do primeiro tempo, Fael, foi o exemplo do jogo. Boa jogada do Bernard pela esquerda, ele deixa o marcador no chão, rola pra dentro da área, o Maicon fura, o Dudu chuta errado e o Hulk dá uma bicicleta lá. Quando o Dudu começou a errar tudo no segundo tempo, assim, hoje literalmente ninguém tá jogando bem. O Eixo não entrou bem também. Porque o Dudu normalmente, no fim do ano passado, quando o Atlético jogava muito mal, o Dudu desequilibrava. Pegava na bola, driblava, gerava jogo, acionava alguém. No segundo tempo, o Dudu errou drible, não conseguiu dar continuidade. Digamos que ele adiantou, a bola saiu na linha de fundo. Se o Dudu não tá conseguindo jogar nesse time, realmente hoje ninguém se salva. Vocês não acham que pela quantidade de jogador da temporada passada, não só o torcedor trouxe uma carga emocional do ano passado, como o jogador também, o jogador do time está com uma carga emocional? Eu falei no pós-jogo sobre uma nova mentalidade e não expliquei muito bem o que eu queria, que é também oxigenar o vestiário de um... Cara, vamos deixar... Eu não vivi nada do que vocês estão falando aqui, daqui pra frente eu tô soltinho, eu tô querendo e tal, mas eu sinto o elenco muito com a carga, o peso, o fardo do que foram as últimas temporadas. Não tem ainda uma cara de Galo versão 2026, né? Eu brinquei do 40 e tanto de... E um negócio que eu não falei, não mexe com batalha mais não, gente. Deixa lá, tá com seus 34 deixa ele lá, deixa ele lá. Não, gente, traz o Torreira aí, gente, psicopata, cara do Galo, supercílio aberto, confusão, cotovelada, cartão vermelho. Traz esse menino aí. Menino é... Você pode ver que o Galo hoje tá trombando pouco, que ninguém usa aquelas touquinhas que o Léo Silva e o Hever usavam. Exatamente. Todo jogo, né? Jogo sim, jogo não. Não, o Léo Silva e o Hever já começavam o jogo com a touquinha, porque sabia que ia rasgar a cabeça em algum momento do jogo. Tinha que ter uma estatística, igual tem, quantos minutos o cara jogou, quantos amarelos, quantos gols assistentes, tinha que ter quantos ml de sangue derramado na temporada. Daqui a pouco o pessoal vai falar que eu sou da época do Guará, né? Que também teve tipo de jogar de touquinha, porque machucou o gorrinho. Mas sou da época do Elzio, tá, gente? Do Campeonato Mineiro dos anos 80. Que ele... Alexandre Tadeu Galo também, dia 4 de julho de 99. Outro também que deu sangue pelo Galo aí. Mas deixa eu te falar, a questão do Bernard, falaram muito bem aí, eu até fico aqui como espectador, né? Porque os caras falam bem demais da conta. Agora, eu acho que o que... Não, mas eu acho que o que foi complicado... É elogio, tô falando sério, velho. O que acho que pegou mesmo foi o Bernard na cara do gol. Sim. Não é dele perder uma daquela, né? Não é. Porque se ele faz aquele gol, o Si é nota musical, eu sei disso, mas a coisa mudaria até pra ele. Sim. Porque tem, eu não sei se vocês viram assim, eu vi uma cena do meu grupo lá, aliás, abração para meus queridos lá do Bato Salomão, que a gente tem a resenha do Galo lá, e os caras até colocaram um vídeo, que o cara grita pra ele, ô Bernard, dá raça aí, bicho. Aí o Bernard falou assim, pô, tô correndo aqui, né? O cara pode estar correndo errado, pode ter errado o gol e tudo, mas uma coisa que eu acho que a gente sempre pensa é o seguinte, o jogador que não se esconde já tem um pouco essa... É a característica mesmo do treinador, que vai falar assim, Gabriel,
Esse aqui eu sei que eu posso contar para ele jogar de falso 9, jogar de meia, jogar o que quer que seja. E eu acho que o Bernard ontem, como todo mundo, não, acho que o pessoal assim, não teve a vitória, não foi bem e tudo, mas falar que os caras não correram, os caras correram. Não foi esse o problema, não. Os caras correram, bicho. Não, o problema foi... é que o futebol tem que ter gol, tá certo? Se não tem gol, como é que fica? Não tem vitória. O Léo Rodrigues falou agora há pouco no Superchat. Boa noite. E o meio armador, nada? Camisa 10 raiz? Então, ontem o São Paulo facilitou o nosso trabalho ontem. Porque a gente que trabalha com a apuração... Ele pensou muito para responder sobre essa. Ele pausou, começou a... Ele optou por dar a deixa. A gente que, enfim, trabalha tentando acompanhar ali as informações de bastidores e tal. Quando você está acompanhando uma negociação e chega num determinado momento que alguém fala com você, uma fonte fala, ó, deu ruim, recusaram a nossa proposta, deu ruim, não vai vir, você deixa aquilo ali na gaveta e vai para os próximos nomes, né? Não tem como você ficar apurando para sempre os nomes que passaram. E, sendo bem sincero, foi o que eu fiz, por exemplo, com o glorioso Lucas Assad, o meia chileno. Aí ontem o São Paulo na coletiva perguntaram para ele sobre o Assad, não, nós estamos tentando. Thiago de Araújo fez a pergunta. Já, Thiago de Araújo fez a pergunta. Aí já ativei hoje e fui aí, não, realmente. Voltamos a carga ali, estamos tentando de novo. Então seria esse 10. Eu acho assim, o torcedor, eu não sei se ele pensou, na hora eu falei com o LKS assim, cara, o São Paulo tá pensando até onde ele pode falar nessa... Perfeito. Aí ele, tipo... Vou até que eu posso falar. Não tem um treinador, dúvidas. Na coletiva, ele comunica muito com a expressão corporal, nas pausas, das entrelinhas. Verdade. Ele passa muito recado. Ali. Verdade. E não tenho dúvidas que o Sampaoli tem um contato direto. Quando eu falo direto, pode ser ele, pode ser o Andreata, que é o braço direito dele, mas com o jogador, tá? O Sampaoli tem essa característica, por exemplo, a questão do zagueiro. O Dudu tá desesperado querendo um e eu tô também, somos dois. Tem. O Sampaoli falou também na coletiva que precisa de um zagueiro agora pela direita, porque agora o Leão tá machucado, o Roman também, enfim, não tem. Eu noticiei essa semana, o staff do Sampaoli ligou pro Veríssimo, que é um zagueiro que ele gosta e que, enfim, ele acha que resolveria grande parte dos problemas. O Atlético não. Então é curioso, né? Porque parece que ele é um ser independente, ele é o treinador do clube. Mas isso no Galo acontece, não tô criticando não, acho que faz parte, ele é ansioso, ele vai pegar e vai ligar. Mas isso acontece, então o São Paulo... Aí quando eu noticiei, eu conversei com a pessoa do Galo, pô, François, mas a gente não tá negociando. Eu falei, ele é treinador do clube, você tá confirmando que ele ligou? Tô. Eu falei, então o que eu noticiei tá certinho. O Atlético entrou em contato com o jogador, se foi o treinador, o Belmiro não que já saiu, né? Mas o massagista... Enfim, então o São Paulo tem essa. São Paulo é aquela amiga que fala, meu amigo tá afim de você, ele pode te ligar? Tipo isso. Prepara para essa Prepara o terreno. Bom exemplo. Então ele faz esse tipo de coisa. Então, assim, respondendo a pergunta do amigo, sobre o 10, o nome que está em pauta é o do Assad. Mas é importante também, né, Vitor? Eu sei que conhece muito da parte tática do jogo. O torcedor precisa entender que o 10, raiz, clássico, tá cada vez mais extinto, né? Talvez o Assad também não seja esse jogador. Né? Curiosamente, no futebol moderno, essa função do 10 centralizador passou para o 5, que a gente tanto pede, que é aquele cara que vai ficar com a bola nos pés, que vai buscar a bola, igual a gente viu em 2013. Muitas vezes o Ronaldinho, ele não estava próximo da área porque ele baixava lá no meio do Donizete, do Pierre e buscava a bola. A gente não vê muito mais isso no futebol moderno porque o 5 agora tem essa capacidade de organizar jogo. O 5 não é aquele cara que só desarma, ele já desarma e tem que ter uma forma de organizar e de ajudar ali na articulação também das jogadas. Mas o Assad, né, que eu gosto de chamar ele do Almada dos pobres, que lembra muito o Almada que passou pelo Botafogo por característica, assim, é jogador pra mim, tava comentando com o Rafael mais cedo, que bate no Brasil e vai pra Europa, assim, minha aposta, tá? Pessoal, assim, dos jogadores que foram especulados no Galo, eu acredito que é um cara muito promissor. Não é um jogador pronto, tipo, o Atlético não estaria buscando um 10 pronto do futebol argentino. No caso, o Assad joga no Chile, como que é um buscou, futebol exemplo, bem abaixo do nosso. Não é aquele cara pronto para chegar aqui e resolver os problemas, mas é um menino que tem um teto muito, muito alto, e eu acho que o Galo tem um bom histórico com um jogador que tem teto alto para se desenvolver. Certamente.